Marcos 6, versículos de 1 a 13. É um texto que, sempre que aparece, né, uma certa narrativa, um texto no Evangelho, é importante a gente compreender por que ele foi colocado ali. Porque os evangelistas tinham tanta coisa para contar a respeito de Jesus, que eles tiveram que selecionar algumas coisas. Muita coisa que aconteceu não entrou. Muita coisa do que Jesus fez, nós não ficamos sabendo, não é? E tem uma coisa, para você escrever um pergaminho, você precisava matar várias ovelhas, porque o negócio era em couro de ovelha, era caro, tal. Escrever lá com tinta, aquele negócio todo, tinha que dar um tratamento no couro, e aí sim você podia escrever, não é? Então, se isso que nós acabamos de ler aqui foi incluído no Evangelho, é porque tinha um sentido, tinha uma importância, certo? O que nós vemos aqui? Jesus volta para a sua cidade, onde ele morava, né? E vai à sinagoga, como ele fazia, como um bom judeu, frequentava a sinagoga e pregava sobre a palavra de Deus ali no Antigo Testamento, né? Era o que existia ali disponível. E as pessoas olhavam para ele assim e tinham conhecido Jesus já desde garoto ali na cidade, trabalhando com o pai dele. Dizem aqui, usam o termo carpinteiro. Na realidade, era muito provável que Jesus fosse operário da construção civil, não é? Eu sempre digo que Jesus, quando ele usa alguma figura, alguma analogia, para descrever alguma coisa, ele fala, por exemplo, da casa construída sobre a areia, da casa construída sobre o monte, não é? Ele fala do dono da vinha que edificou uma torre. Ele sempre fala de edificações, coisas da construção civil, né? A gente não vê Jesus comparar o reino de Deus com um armário planejado, não vai ver isso na Bíblia, nem com outras peças de madeira, de MDF, nada disso. Jesus sempre se referencia a coisas de construção civil. Por isso eu defendo que Jesus era operário mesmo. E então as pessoas o conheciam durante 30 anos trabalhando na cidade e convivendo com uma família, e aqui nós temos inclusive os nomes dos seus irmãos. Não temos os nomes das irmãs, porque não era costume incluir o nome das mulheres, né? Naqueles tempos, então a gente não sabe o nome das irmãs de Jesus, mas era uma família relativamente grande, né? Como era normal na sua cidade. Então, para aquelas pessoas que não queriam reconhecer em Jesus a sua autoridade espiritual, a sua originalidade, do seu ensino, tudo, era difícil reconhecer ali nele uma pessoa extraordinária. Isso acontece conosco também, especialmente quem é de uma determinada família, que é o primeiro que se converte na casa, o primeiro que conhece Jesus na casa, não é? Os irmãos, os pais, os primos e tal, começam a falar, fulano passou para crente agora, virou crente, né? Mas logo quem? Não é verdade? A gente fica um certo descrédito assim da parte das pessoas, as pessoas zombam e tal, porque diz, não, isso aí não vai durar muito, não conheço fulano, isso aí é viagem dele, daqui a pouco está na gandaia, daqui a pouco ele larga esse negócio, não é? É uma dificuldade comum das pessoas que têm um encontro com Jesus, não é? E precisam testemunhar para os seus pais, para os seus irmãos, para os da sua casa.
o mais difícil campo missionário que existe muitas vezes é a casa da própria pessoa. Porque, né, ali nós não temos máscara para usar. Ali nós somos quem nós somos mesmos e é isso. Não é? Jesus passou por isso. Jesus passou por isso. Mas ele enfrentou, então, oposição, enfrentou até ameaças. Veio gente de Jerusalém para ver o que ele estava fazendo, o que ele estava falando, se era alguma coisa contrária ao Império Romano, não é? As consequências políticas do que ele pregava, etc. A igreja primitiva passou por uma situação parecida também, não é? Os primeiros cristãos eram judeus, basicamente. Pessoas que estavam numa festa judaica em Pentecostes, estavam ali celebrando um evento da sua religião e ouvem a pregação e recebem a manifestação do Espírito Santo nas suas vidas e ali reconhecem Jesus como o Cristo, o Messias, aquele que Deus tinha enviado, não é? E começaram então a crescer em Jerusalém, a formar um movimento, mas aí cedo veio a perseguição. E o que eles tiveram que fazer? Eles tiveram que cumprir aquilo que Jesus tinha falado para eles. Porque quando Jesus sobe aos céus, ele avisa, olha, vocês serão minhas testemunhas na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Mas ninguém queria sair de Jerusalém. As pessoas iam para o templo, adoravam lá, se reuniam nas casas por ali mesmo. Ninguém queria saber de sair de Jerusalém. Foi necessário, então, uma situação desfavorável, foi necessária uma perseguição para que eles, então, se espalhassem pela Judeia e depois tomassem rumo de outras cidades. E lá fossem, então, testemunhas daquilo que tinha acontecido nas suas vidas. Aqui, Jesus passa por uma situação semelhante. Ele começa a enfrentar a resistência daquelas pessoas da sua cidade, do seu meio. E o que ele faz? Ele pega os seus discípulos, junta 2 a 2 e os envia para outras cidades da Galileia. E então eles, pé na estrada, né? Como eu divulguei hoje, o culto é a capa do nosso vídeo, né? Pé na estrada. Uma foto ambientada provavelmente ali no eixo monumental, ali da torre, né? Parece. Não, nesse plano, mas aqueles prédios ali lembram um pouco o setor hoteleiro, o setor de autarquia, né? 2 a 2 caminhando, né, pelas cidades da Galileia. Essa foi a experiência dos discípulos e essa foi também a experiência da igreja primitiva. Então eles compreenderam que aquilo que estava acontecendo com os seguidores de Jesus na igreja aconteceu também com os discípulos, né, de terem que se espalhar e testemunhar pelas cidades. As condições desse envio é que são muito interessantes, não é? Eles primeiro receberam autoridade sobre os espíritos
impuros, sobre os espíritos maus, não é? Essa palavra autoridade, eu pessoalmente não gosto muito dela, porque no nosso país, no nosso português, a palavra autoridade, ela tem um viés assim, como se fosse uma posse da pessoa, né? Como se fosse a propriedade da pessoa. Então, ela ocupa um determinado cargo, ela diz assim, não, eu sou autoridade, né? Autoridade. Eu sou um servidor público, então eu sei que quando eu sou autorizado a fazer alguma coisa, a minha autorização se limita àquilo ali. Eu não sou uma pessoa superior ao outro, de outro setor, de outra competência. Lá é ele que é o responsável. Eu sou responsável por fazer aquilo que me foi delegado fazer, foi determinado fazer. Então eu não posso me apresentar simplesmente como autoridade. A autoridade tem muito mais a ver com o dever que você tem de realizar alguma coisa do que direitos a outras coisas, a mordomias, né, privilégios, a isso, aquilo. Porque mesmo os privilégios que você eventualmente recebe são para facilitar a sua tarefa, aquilo que você tem que fazer. E terminada a minha missão, eu tenho que prestar relatório daquilo que eu faço. Foi esse tipo de autoridade que os apóstolos receberam. Eles não se tornaram super-homens. Eles não se tornaram superior a ninguém. Mas eles receberam de Jesus, para a missão que eles tinham, todas as condições de realizá-la. Isso sim. Isso Jesus, quando nos envia a uma missão, ele nos dá a garantia de podermos realizar aquilo que ele deseja. Então a autoridade, na realidade, pertence a Jesus. Mateus 28 é mais claro com relação a isso. Quando ele diz o seguinte, nos últimos versículos do Evangelho de Mateus: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, etc, etc. A autoridade é de Jesus, a autoridade não é nossa. Infelizmente, o que a gente vê muito nas nossas igrejas é que pessoas que receberam, sim, uma missão da parte de Jesus Cristo, de levar o Evangelho, de levar cura, de levar salvação, acabam se apossando dessa autoridade que receberam para outros fins, né? Para construir uma vida de luxo, para se projetar, para ter fama, para ter, enfim, satisfazer o seu próprio ego e não realizar, não se ater à missão que ele recebeu, não é? Então esses discípulos receberam autoridade sobre os maus espíritos que povoavam a vida e a cabeça das pessoas dentro de uma região extremamente pobre, extremamente carente, uma região onde as pessoas adoeciam, uma região onde as pessoas se maltratavam, onde as pessoas eram maltratadas. Receberam poder para superar esses espíritos. E por isso, então, eles foram de forma assim despojada. Eles não levaram nem bolsa, nem pão, nem dinheiro, exceto um pedaço de madeira, né, um bordão, que servia para duas coisas. Servia para ajudar na caminhada, principalmente na hora de subir
um morro, passar por uma região de pedras, não é? E também para se defender de bicho, se defender de cobra, se defender de assaltante, não é? Então eles levavam-se uma vara de madeira, né? Era isso. Mas as outras coisas, não é? Provisões para ficar não sei quanto tempo, dinheiro para, né? Diária de viagem, não teve nada disso. Eles iam contar com a receptividade daqueles que os recebessem. Mas Jesus sabia que eles iriam ser recebidos, né? Da mesma forma que outros iam recusar recebê-los. Eles precisavam passar por essa experiência, porque a igreja também, quando foi espalhada pela perseguição, também teve que sair de onde vivia, com a mão na frente e outra atrás. Não sabia para onde estava indo, não sabia, e não tinha recursos. Então, esse despojamento, essa coragem, não é própria daqueles que são enviados por Jesus para realizar a sua obra. Foram calçados de sandálias e não tinham 2 túnicas. Tinham só a roupa do corpo. Total despojamento. Total dedicação àquilo que eles iam fazer. E aí ele diz também o seguinte, né? Quando entrardes em alguma casa, permaneçam até vos retirardes do lugar. Onde eles fossem recebidos, eles ficariam ali. Não iriam ficar olhando qual a melhor casa, qual o lugar mais conveniente, qual a casa mais bonita, qual o vizinho mais rico, não. Eles iam bater na primeira porta que se abrisse para eles, eles iam ser recebidos ali. E iriam ficar ali. Iam corresponder com lealdade àquele que os recebesse. Então a gente vê, né, muito diferente de um certo modelo de pregador que a gente tem hoje, né, um princípio, uma maneira de atuar. Agora, nos lugares onde não fossem recebidos, então, eles não iam levar lembrança desses lugares. Então, eles iam bater as sandálias uma na outra e eles não iam levar nem o pó da terra das pessoas que não os receberam. Ok, obrigado. Agora, quem eles iam procurar então no lugar que eles chegassem? Quem eles iam buscar? Quem eles iam contactar? Como é que seria a atuação deles nesses lugares? Não é? Então, saindo eles, pregavam ao povo para que se arrependesse, expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Observe uma coisa, eles pregavam para o povo, pregavam para as pessoas que estavam na rua e acabavam tomando contato com quem? Com aqueles que estavam mais expostos ao sofrimento na sociedade. Ao sofrimento. Esses eram os chamados endemoniados. Não se trata aqui simplesmente de uma questão de exorcismo.
o adoecimento das pessoas na Bíblia é muito identificado com a ação demoníaca. E faz sentido. E faz sentido, porque a obra do mal é essa, é nos adoecer. Não é? É comprometer o nosso bem-estar, comprometer a nossa saúde. Então, os discípulos de Jesus procuravam justamente aquelas pessoas que precisavam de saúde, precisavam restaurar a sua saúde mental, sua saúde física também. Não é? É um ministério voltado para a pessoa como um todo. E a saúde era um sinal de salvação. Aliás, na língua portuguesa, né, salutes tanto pode dizer saúde, né, de saúde, como quer dizer também salvação. Tem até, acho que uma revista teológica católica chama Mysterium Salutis, né? Mistério da Salvação. Salutis. Saúde é salvação. Sinal, né? Sinal da salvação, consequência de salvação. Nós somos chamados a restaurar a saúde das pessoas. Nós não podemos pregar uma religião que adoece. Se a nossa religião está adoecendo as pessoas, se a nossa religião está enchendo as pessoas de culpa, se a nossa religião está adoecendo as pessoas de preconceito, se a nossa religião está fazendo as pessoas terem uma atitude negativa em relação à vida, se a nossa religião está tornando as pessoas mais egoístas e mais individualistas, então a gente precisa refletir muito em que evangelho nós estamos pregando. Porque é um evangelho que não leva as pessoas à saúde. Pelo contrário, adoece as pessoas. Jesus nos chama a pregar um evangelho de cura, né, de saúde da pessoa. Então, esse é o grande sentido do expelir demônios. Expelir demônios era o sinal visível dessa cura. Somos chamados a tirar demônio das pessoas também. Não necessariamente mediante rituais, né, de exorcismo, como a gente vê nos filmes de Hollywood, né? Aqueles rituais, aqueles efeitos, aquela coisa toda, né? Não é para isso. Não somos chamados a ser astros de cinema. Nós somos chamados a tirar o mal das pessoas, por meio da palavra, por meio da pregação e por meio da nossa própria vida também, não é? Esses discípulos que foram 2 a 2, eles foram desafiados também por meio da sua vivência, da sua atitude perante as pessoas, a servirem de sinal de cura, sinal de anúncio do reino de Deus para as pessoas. Então, expeliam demônios e curavam enfermos ungindo-os com óleo. Não é? A gente sabe que 3 líquidos eram muito presentes na vida das pessoas no mundo mediterrâneo na antiguidade: a água, o vinho e o óleo. O óleo tinha 1001 utilidades. O óleo podia ser cosmético, não é? Podia ser usado para passar no cabelo. Até hoje, né? A gente passa óleo de coco, né, no cabelo, que é muito bom. Eu não sei, não posso dizer qual é o efeito, mas dizem que é muito bom, não é? O óleo, ele era a pomada que sarava as feridas, não é? E as queimaduras, tudo era o azeite que era utilizado, às vezes um óleo aromático. Os discípulos ungiam as pessoas com óleo.
tratavam dela. O óleo era o medicamento por excelência da antiguidade. Então eles levavam medicamento para as pessoas, com oração, com fé, mas levavam para as pessoas algum tipo de alívio. E nós somos chamados também, como discípulos de Jesus, a fazer o mesmo, a levar alívio, a levar algum tipo de paliativo, algum tipo de remédio para a vida das pessoas. Esse é o grande sentido do óleo. Claro que existe o sentido simbólico do óleo, e é bíblico a gente orar por uma pessoa e ungí-la com óleo. Eu mesmo já fiz isso várias vezes. Tem igrejas que fazem isso todo culto, tem pessoas lá para ungir com óleo. É bíblico, mas é uma coisa simbólica, representativa de uma ação, de um compromisso com a saúde das pessoas. Não vou me alongar muito, porque a minha garganta também não está ajudando. Mas eu acredito que o que eu disse aqui, até agora, já foi suficiente para a gente compreender a missão que Jesus deu a esses seus discípulos, enviando-os de cidade em cidade, e que dá para nós também. Muitas vezes a gente precisa sair da nossa cidade e ir para a cidade do outro, ir para o ambiente do outro, ir para a vida do outro, ir para a casa do outro, para ali a gente pregar, a gente testemunhar e a gente levar cura para a pessoa. Não é? Todo mundo queria ficar lá em Cafarnaum, junto com Jesus, aos pés de Jesus, ouvindo os seus ensinamentos, desfrutando da sua companhia. Muito bom. Da mesma forma que a gente se reúne aqui na igreja para isso, não é? Mas nós não somos chamados para ficar só aqui. Não somos chamados a ficar só aqui. Somos chamados a ser testemunha por onde nós caminhamos. Então é com essa mensagem que eu quero deixar essa chamada, essa reflexão